Era dezembro de 1960, quando a vida de Fred Tones mudaria para sempre ao conhecer uma prostituta chamada Carolyn Lima. Naquele fim de ano, o homem começou a pagar para ter relações sexuais com a jovem pelo menos uma vez por semana. Não demoraria muito até que o colega de quarto de Carolyn, o jovem Douglas, se envolvesse também naquela doentia trama sexual. Douglas era conhecido por seu extremo ódio contra homens, ódio tamanho que fez com que ele deixasse de se reconhecer como um e optasse por andar pelos caminhos da transexualidade, se vestindo de mulher e se considerando uma. Assim, com seu traje feminino, Douglas passava a se tratar como Leslie Ashley. Em 6 de fevereiro de 1961, a travesti Douglas Leslie e sua amiga prostituta Carolyn foram até a casa de Fred para realizar um sonho do homem: se relacionarem simultaneamente em uma orgia. Durante a festa carnal que estavam realizando, um desentendimento ocorreu e Douglas atirou em Fred. Carolyn, para se assegurar da morte do homem, completou a cena com mais tiros. No total, 6 disparos foram feitos em Fred naquela noite. O homem, já sem vida, ainda teria um triste fim. Para se livrarem das provas, Leslie, Douglas e Carolyn optaram por um terrível caminho. Banharam o corpo de Fred com gasolina e incendiaram o cadáver, largando o defunto em uma fossa rasa no meio da cidade e roubando o carro do homem para fugir. Além do carro, outros itens foram subtraídos da residência de Fred. Cerca de uma semana depois, a dupla foi presa em Nova York, mais de 2.600 quilômetros de Houston, onde o crime foi cometido. Alegaram legítima defesa, mas dado o grau de crueldade dos 6 disparos e a decisão por queimar o corpo para esconder provas, o júri não aceitou a defesa. Na época, um jornal estampou a seguinte notícia sobre o caso: ela odiava homens, ele odiava mulheres. Então a lésbica adolescente e o afeminado decidiram se unir nesse mais estranho acasalamento nesse lado de Sodoma e Gomorra. Rapidamente ela teve que se tornar uma prostituta para ajudar a apagar as paixões deles. Foi a parceria mais perversa, e o resultado final foi o mais puro assassinato. Nessa altura você deve estar pensando: onde entra William Branham nessa história? E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Os assassinos condenados Carolyn Lima e Leslie Douglas Ashley foram sentenciados à morte hoje para execução em 28 de fevereiro em Huntsville. Ambos choraram. Carolyn e Douglas foram condenados à pena de morte, e a data marcada para a execução de ambos na cadeira elétrica foi 28 de fevereiro de 63. Se você bem se lembra, essa é talvez a data mais importante da história da mensagem, pois foi nessa data que supostamente o irmão Branham foi visitado por anjos naquela nuvem no Arizona. No vídeo passado, já ficou comprovado que, de fato, o irmão Branham não estava debaixo daquela nuvem em 28 de fevereiro. Mas uma pergunta ficou em aberto: onde exatamente ele estava nessa data? Se analisarmos as datas das pregações gravadas pelo irmão Branham naquele ano, uma interessante conclusão pode ser feita. Em 23 de fevereiro, ele prega em Tucson, Arizona, onde ele morava na época. Depois, ele fica praticamente 10 dias sem aparições de pregação, algo muito incomum, retornando apenas em 4 de março, agora já em Houston, onde ele afirma que sua missão ali, a missão de salvar 2 supostas crianças da pena de morte, havia se cumprido e que ele estava retornando para casa. Good evening to Houston. I certainly deem this a great privilege of being here again tonight in Houston. It's been many years
since I've had the privilege of being here. And I've been sitting, listening tonight to each of these speakers. And the other day when I had arrangements made for something else, another place, and I knew that those children were facing death, I thought if something would happen to those children, I would never forgive myself of not coming here to give my opinion and doing all that I could to help this mother and father and of these children, and to do all that I could for the saving of their lives. Assim, fica claro que foi em algum momento entre o dia 23 de fevereiro e o dia 4 de março, data das pregações em Tucson e Houston, que o irmão Branham dirigiu mais de 1.700 quilômetros para tentar salvar aquela dupla assassina. Verdade seja dita, o interesse do irmão Branham não estava tão focado assim em salvar a dupla, mas seu objetivo maior estava em ajudar o travesti Douglas. Veja o que ele relata no parágrafo 265 da mensagem Luke, de 28 de abril de 63, cerca de 2 meses após sua ida a Houston. I was called on a case the other day, this over here in Texas. I got a little certificate from him the other day saving a life. It said, went over there for that little Irish, that man had taken a picture of the angel of the Lord who that night over there at Houston and criticized me and said everything in the world about me, throwed his arm around, hugged me, and said, "Thank Brother Branham, the very man that I said was practicing hypnosis has comes to save my son." From the electric chair. That's right. I talked there before them all. And what did the governor do? Pardoned it. Oh my, whether it's to die in 4 or 5 days afterwards. Assim, a imagem começa a se formar sobre o motivo do irmão Branham se relacionar com o caso. Para muitos, isso seria um suicídio de carreira. Um pastor conservador ir ajudar um travesti condenado por matar e incendiar o corpo de um homem durante uma orgia homossexual. É óbvio que o pregador em nenhuma ocasião nunca contou os detalhes do caso criminal para seus seguidores. Ele sempre apenas dizia que ajudou a salvar a vida de crianças. Do jeito que ele conta a história, a imagem que se forma na cabeça dos inocentes seguidores é que haviam pessoas erroneamente condenadas à morte, necessitando de um salvador. Como já mostramos, esse não é o caso. O próprio Lee Vail, amigo pessoal de Branham, relata que o correto de fato era a execução da dupla. Well, the actual fact of the matter is that Brother Branham was in Houston, Texas, at that time, appearing before a judge, pleading for the life of a young man who actually, according to the law, should have been taken from off this earth for the callous butchery he perpetrated upon a couple when he was with a young woman whom I presume was his wife. Então, se para todos era tão óbvio que participar desse caso seria suicídio de reputação para um pastor conservador, por qual motivo o irmão Branham se envolveria nisso? Antes de entrarmos nos detalhes, uma coisa é válida mencionar. Branham diz que ele estava em Houston para falar em favor de Douglas Ashley 4 ou 5 dias antes dele ser executado. Throwed his arm around, hugged me, and said, "Thank Brother Branham, the very man that I said was practicing hypnosis has comes to save my son." From the electric chair. That's right. I talked there before them all. And what did the governor do? Pardoned it. Oh my, whether it's to die in 4 or 5 days afterwards. Como já mostrado, ele seria executado em 28 de fevereiro, ou seja, por volta do dia 24 de fevereiro, o irmão Branham se dirigiu até Houston e por lá ficou até o dia 4 de março.
Sendo assim, é fato, pelas próprias palavras do irmão Branham, que no dia 28 de fevereiro, quando ele supostamente deveria estar debaixo daquela nuvem, tendo um encontro sobrenatural com anjos, na verdade ele estava, por algum motivo, advogando em favor de um cruel assassino, que sem piedade incendiou o corpo da vítima. Precisamos agora analisar mais informações para entender por que Branham se envolveria com esse caso. Douglas Ashley era filho de Sylvia Ayers, mulher casada com James Ayers, um dos fotógrafos que tiraram a famosa foto da coluna de fogo. Ou seja, Douglas era enteado de James. Por isso, Branham chama Douglas de Pequeno Ayers na pregação que ouvimos anteriormente. Ted Kipperman, o fotógrafo auxiliar de James Ayers naquela noite onde a famosa foto de Branham foi tirada, era tio de Douglas. O nome da empresa que fotografou a suposta coluna de fogo era Douglas Studios, sendo o nome da empresa criado em homenagem ao pequeno Douglas Ashley. A empresa Douglas Studios detinha os direitos autorais da foto da coluna de fogo, e Branham e a Voz de Deus só poderiam utilizar a foto para se divulgar com a permissão de James e Ted, parentes de Douglas Leslie. Além de ter o poder de propriedade sobre a foto preferida do irmão Branham e seus seguidores, James Ayers também fazia parte do famoso grupo de patrocínio de pregadores, os Homens de Negócios, grupo esse que era o responsável por injetar dinheiro nos bolsos dos gerentes de campanha do irmão Branham para as viagens de evangelismo, sendo mencionados inúmeras vezes nas mensagens. Isso posto, uma coisa fica clara: o padrasto de Leslie Douglas era influente e poderoso demais para os interesses do irmão Branham e sua equipe. O livro Dangerous Game, que conta em detalhes a história de vida de Leslie Douglas, relata informações relevantes para compreendermos a história. Sylvia, a mãe de Douglas, fez o maior dos adiamentos automáticos de 30 dias de execução que atrasaram a morte de seu filho. Ela visitou igrejas, dirigiu ao redor de Houston com seu notável cartaz Petição de uma Mãe e mobilizou uma petição que coletou mais de 10.000 assinaturas apoiando a clemência para Leslie e Carolyn. Menos de um mês antes da data de execução, ela ajudou a organizar uma reunião de oração protagonizada por um evangelista de nome William Branham, que era um dos mais proeminentes curadores divinos na América durante os anos pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1950, no pico de sua popularidade, Branham tinha vindo a Houston para uma série de debates com um pastor batista que duvidava de sua mensagem. Ted Kipperman e Jim Ayers foram contratados para fotografar o evento. Durante uma sessão, todo o rolo de filme que Ted tirou saiu em preto, exceto por um que mostrava William Branham no palco, com algo parecido com uma auréola brilhando sobre sua cabeça. Luz sobrenatural. Os seguidores dele nomearam o evento. Ted acreditava que a mancha apareceu através de um vazamento de luz na câmera defeituosa. Mas sua descrença não o impediu de renovar uma velha conexão quando seu sobrinho recebeu a pena de morte. Ted foi o membro da família a escrever para The Voice of Healing, uma revista evangélica que começou como veículo de promoção para o ministério de Branham. A carta de Ted levantou dinheiro, aumentou as conexões de seu sobrinho e iniciou o movimento que trouxe o famoso pregador de volta a Houston para orar pela vida de Leslie. É importante ressaltar que o trecho relata que logo que seu sobrinho teve a pena de morte imputada a ele já entrou em contato com Branham através da revista que promovia o pregador, a The Voice of Healing, em busca de ajuda, mesmo que ele acreditasse que a famosa foto fosse causada não por um evento sobrenatural, mas sim por um vazamento de luz na câmera defeituosa. Assim,
os homens de negócios reúnem pregadores de toda a América que estavam relacionados ao grupo a fim de salvar a vida do enteado de um de seus membros. Um desses pregadores foi William Branham. Raymond Hoekstra, que lidera uma agência de publicidade religiosa de Dallas, disse que o comitê será composto de cerca de 500 pessoas de todas as partes do Texas. Eles esperam persuadir as autoridades estaduais a pouparem a vida do par condenado. Assim, 2 linhas de raciocínio foram criadas para tentar salvar o garoto Douglas da pena de morte. A primeira linha dizia que, durante sua estadia na prisão, Douglas havia se convertido a Cristo e sua vida deveria ser poupada para servir de exemplo vivo da manifestação da graça de Jesus e da mudança que o Evangelho pode causar na vida de um pecador. A segunda ideia para salvar o garoto era a de uma alegação de insanidade para tentar reverter a pena de morte de Douglas em uma pena de prisão em hospital psiquiátrico. A revista editoriada por Branham, a já mencionada anteriormente, tratou de se posicionar a favor da primeira linha de raciocínio, divulgando ainda em janeiro de 63, 2 meses antes da execução, mais de 3 páginas contendo a história de vida e de suposta conversão de Douglas a fim de convencer as autoridades a libertarem o jovem. No entanto, esse não foi o plano capaz de salvar o garoto. Na verdade, sua salvação ocorreu graças à alegação de insanidade. Porém, o mais interessante de tudo foi a estratégia usada por Douglas e seus familiares para criarem o cenário de que Douglas era louco. Testemunho ouvido na audiência de sanidade de caso de assassinato e queima de corpo. Mais testemunhos foram ouvidos hoje na audiência de sanidade do assassino condenado Leslie Douglas Ashley. Ashley foi sentenciado à morte pelo assassinato do corretor imobiliário Fred Tones. Carolyn Lima, de 20 anos, também recebeu a pena de morte no caso. Ashley, de 24 anos, alternadamente lia a Bíblia e escutava os testemunhos de sua mãe e de um psiquiatra na segunda-feira. Ele interrompeu os procedimentos com várias crises de raiva. Eu não sou louco, eu sou Elias. Eu posso verificar isso aqui na Bíblia, ele dizia. A audiência de sanidade continua. Ashley, que sentava alternadamente lendo a Bíblia e ouvindo os testemunhos, defendeu sua sanidade durante a audiência. Em certo momento ele gritou: "De fato, eu não sou louco, e eu posso verificar aqui na Bíblia quem Elias é, e sou eu." Travesti considerado são. Na quinta-feira, um júri considerou Leslie Douglas Ashley como legalmente são e capaz de entender por que ele está marcado para morrer na cadeira elétrica por conta de um assassinato a tiro e queima de cadáver. Ashley gargalhou depois do veredito ser lido e saiu da sala da corte sorrindo. Mais cedo, Ashley contou para seus advogados que ele era Elias, um profeta bíblico. É fácil notar que a alegação de insanidade foi construída levando em consideração que, do dia para a noite, sob influência religiosa na prisão, Douglas agora não se via mais como uma mulher, mas tinha criado outro personagem para si. Ele era o retorno do profeta Elias. Tal fato é no mínimo chocante, ainda mais se levarmos em conta que William Branham, um dos ajudantes no plano de salvar o garoto, há anos alegava ele mesmo ser o retorno do profeta Elias. I was going hunting with a friend, not knowing what was going to happen. And someone called me, the one that criticized me about that picture of the angel of the Lord, the one that took it. I had to go to Houston about his son, or he's going into death row, he was going to be killed in a few days. He met me there and threw his arms around me. He said, "Think the very man that I criticized comes to save my only son." The Humane Society give me what they call an Oscar, or whatever you want to call it.
for saving a life. Assim, uma interessante conclusão lógica pode ser desenhada. Branham alegou publicamente que foi especificamente ele o responsável por tirar Douglas da condenação de morte por cadeira elétrica. Porém, Douglas só foi salvo após ser considerado insano, alegando ser o retorno do profeta Elias. Sendo assim, teria sido Branham o responsável por colocar essa ideia na cabeça de Douglas e criar o plano para sua libertação através de uma mentira religiosa que ele mesmo praticava? De qualquer modo, o plano de alegar insanidade funcionou. Em maio daquele ano, após 2 adiamentos da pena de morte de Douglas, uma apelação por insanidade foi feita. Em 26 de junho, a boa notícia para a família Ayers veio. Douglas, agora supostamente convertido, foi retirado da cadeia e sua pena de morte foi convertida em uma prisão em hospital psiquiátrico. No entanto, não demoraria muito para a máscara de bom menino de Douglas cair. Menos de 2 anos após ser transferido para a prisão em hospital psiquiátrico, o supostamente convertido Douglas mostrou que sua conduta cristã não era muito verdadeira e que, possivelmente, esse personagem de convertido havia apenas sido usado para se safar da pena de morte. Acredita-se que Ashley está armado e é extremamente perigoso, segundo o FBI. O fugitivo é um esquizofrênico com características altamente femininas, diz o advogado Lloyd Hansford de Houston. No passado, ele foi um homem condenado, na fila de morte, que deu risada no dia que foi condenado à morte pelo assassinato de Tonis. A senhorita Lima foi condenada a 5 anos no segundo julgamento, sendo liberada antes por bom comportamento. Já Ashley foi considerado insano em seu segundo julgamento. A sua fuga do Hospital Psiquiátrico Estadual de San Antônio o coloca na lista dos mais procurados. Ao entrar na lista dos 10 condenados mais procurados do FBI nos Estados Unidos inteiro, não demorou muito para que Douglas fosse recapturado menos de 1 mês depois. Anos se passaram e Douglas conseguiu ser liberado do hospital psiquiátrico e oficializou que sua suposta conversão não tinha sido real. Douglas passou por uma cirurgia de mudança de sexo e se tornou Leslie Paris, terminando sua vida como defensora das causas dos travestis e homossexuais e negando a fé em Cristo. Assim, podemos de fato concluir que naquele 28 de fevereiro de 63, o irmão Branham não estava no Arizona debaixo daquela nuvem, mas sim em Houston, fazendo parte de um plano político religioso para liberar da pena de morte o filho de um importante figurão no cenário do evangelismo norte-americano. A família que possuía os direitos autorais da foto da coluna de fogo e que fazia parte do grupo que financiava as turnês evangélicas de Branham, agora cobrava um favor do dito profeta, que ele ajudasse a salvar de forma injusta o travesti homossexual Douglas de sua condenação. E assim, William Branham fez. Seja através das publicações em sua revista, ou talvez por ter sido o homem a ensinar Douglas a se intitular de Elias para se considerar louco, o irmão Branham auxiliou na libertação daquele que o FBI nomeou como perigoso esquizofrênico e que no fim de sua vida se viraria contra Jesus, entregando a si mesmo para os desejos da sua carne, ignorando a Deus e também os mandamentos do Evangelho. O próprio pastor Pierre Green, amigo pessoal do irmão Branham e fiel seguidor da mensagem, já veio a público no passado contar sobre tal favor prestado por William Branham, afirmando ainda o que o pregador teria ganhado pela ajuda no caso. Well, then we found where Brother Branham was in Houston, Texas on March the 4th to get a reprieve from execution for the photographer's stepson that had taken the picture of the pillar of fire in Texas. And because Brother Branham went there,
that man gave Brother Branham the copyright and the negative of that picture. Perceba que aquilo já deixado implícito anteriormente, agora com o testemunho de Pierre Green, pode ser dito com clareza e sem temor. William Branham colocou sua carreira em risco para ajudar a salvar um travesti da cadeia com o objetivo de adquirir controle sobre os direitos autorais da sua foto. Nada foi por acaso ou por bondade. Porém, infelizmente, nem todos os líderes da mensagem são honestos a respeito dos problemas claros dessa história. Um exemplo disso é George Smith, genro de William Branham, que relatou o seguinte sobre a história do travesti e da lésbica que detalhamos tão profundamente nesse vídeo. After he made that plan, then a man called him from Texas to say that there had been a robbery the year previous, someone was murdered, and they blamed it on these two kids, a boy and a girl, boyfriend, girlfriend. The boy happened to be the nephew of the man that took the picture in 1950. Perceba que, a fim de proteger o legado de seu sogro, George foi capaz de mentir cada detalhe da história para suavizar a relação do irmão Branham com o caso. Ele conta que o que aconteceu foi um roubo e que a culpa foi jogada em cima de dois inocentes, o que é falso, além de alegar que eram duas crianças, mesmo ambos tendo mais de 20 anos. Além disso, faz questão de mencionar que se tratava de um casal de namorados para esconder o fato de ser uma lésbica e um travesti envolvidos no caso. Mas felizmente agora, todos nós sabemos o tipo real de crime que ocorreu e no que William Branham era capaz de se meter em troca de favores. Com isso, novamente é importante afirmar categoricamente, cruzando informações de diversas fontes, inclusive das próprias mensagens, que o irmão Branham, naquele 28 de fevereiro, não estava em Flagstaff debaixo daquela nuvem, mas sim em Houston, a fim de ajudar um velho amigo a enganar a lei. Porém, uma outra análise precisa ser feita a partir de agora. A alegação feita pelos crentes da mensagem é de que Branham esteve em Flagstaff com uma semana de atraso da aparição da nuvem. Mas será que a viagem de caça de javalis do pregador aconteceu de fato no local da nuvem?